Vidas com História. Luís de Matos é o melhor mágico português e um dos melhores do mundo. Alimenta sonhos, atravessa espelhos e já acertou os números do Totoloto. Nasceu em 1970 em Moçambique, mas com 4 anos veio para Portugal, mais concretamente para Ancião, na região centro. Há um antes e um depois dos espetáculos e das séries de magia que Luís de Matos apresentava na RTP em horário nobre. Foi um defensor da despenalização do aborto e também da legalização da eutanásia. Perdeu-se um professor universitário e ganhou-se um catedrático em magia. Olá, Luís de Matos. Olá. Obrigado. Que memória guarda de Moçambique, se é que ainda tem alguma, porque veio com 4 anos? Sim, eu guardo muitas memórias, só não sei a origem delas. Porquê? Porque tudo se confunde na minha cabeça entre aquilo que eu acho que me recordo e aquilo que eu me fui recordando por 10 em 10 anos, me cruzar com registros em Super 8 que o meu pai fazia. E, portanto, entre o que eu eventualmente me possa recordar de memória própria, entre aquilo que, entre fotografias e filmes que me possam ajudar a compor a imagem, e ainda em função de algumas visitas que eu, entretanto, já em idade adulta fiz a Moçambique, eu tenho uma memória muito completa, só não sei onde é que fui buscar os fragmentos que a compõem. E portanto mistura-se tudo um bocadinho. Foi sempre, mesmo as visitas que fiz foram sempre muito agradáveis e surpreendentes, não só por voltar ao local onde nasci e por saber que brincava por aquelas ruas e naquele ambiente, mas também das referências que fui ouvindo e seguramente que esse lado prazeroso é reforçado pelo facto de que a RTP é vista em Moçambique e, portanto, fui sempre usufruindo desse carinho em alguma visita que fui fazendo e, portanto, são excelentes memórias da Igreja da Polana onde fui batizado, até ao Hotel da Polana, até à Casa de Ferro do Eiffel, ou seja, a Facim, não me recordo exatamente o nome, mas um restaurante inacreditável com um picante extraordinário que havia à beira da praia, Costa do Sol. Portanto, sim, essa imagem existe dentro de mim, o que é fantástico, gosto muito de ter essas imagens. E qual foi a primeira memória que teve quando veio para Ancião com 4 anos? Foi um choque vir do calor para o frio? Eu acho que nessa idade nós, desde que não nos falte a comida e o amor e a brincadeira, eu acho que não. Enfim, falo sobre o meu caso, não guardo nenhum trauma. Nessa altura o nosso disco duro está vazio e, portanto, tudo é novo todos os dias. Hoje estamos aqui, amanhã estamos ali e absorvemos e temos essa imensa capacidade de adaptação que é obviamente característica dos seres humanos, mas eu acho que é ainda mais eficaz e presente, enfim, nas crianças, porque tem essa capacidade ainda muito fresca e essa vontade de conhecer e tudo é novo, todos os dias, a toda a hora. Eu quando viemos para cá, enfim, há coisas que tenho marcado a casa para onde fui viver e onde estive com os meus pais até aos 14 anos, por aí, a casa dos meus avós na Comieira, que é o concelho de Penela, e a casa dos meus avós paternos em Chão de Coço, concelho de Ancião. São tudo, não tenho memórias vívidas, nem poderia reconstruir aqui uma linha do tempo, mas eu acho que tive uma infância suficientemente boa para que o que recordo é prazeroso, não houve nenhum trauma associado, até porque eu não entendia o que é que estava a acontecer. Mais tarde vim a entender e mais tarde vim a perceber o imenso sofrimento pelo qual os meus pais passaram, como é evidente, porque eles eram professores em Lourenço Marques, hoje Maputo,
E, portanto, claramente para eles, quer dizer, hoje, depois, assim que atingi a idade adulta, percebi que deve ser, enfim, um trauma imenso de repente um dia pode dizer, olha, agora vais começar tudo novo. Perdão? Tudo? Ok. Ser filho único trouxe mais vantagens ou desvantagens? Assim, é difícil ter um verdicto porque só conheço um dos cenários, não é? Mas não me queixo. Sei que há características em mim que serão menos boas por ser filho único, sei que há características em mim que serão seguramente melhores, digo eu, por ser filho único. Eu acho que é sempre o homem e as suas circunstâncias e são os desafios que cada um de nós acaba por ir vencendo e se ir adaptando. Quer dizer, características menos boas de ser filho único. Bom, se calhar o facto de até aos 14 anos, porque eu depois nessa altura fui para Coimbra, mas até aos 14 anos eu era o centro das atenções, portanto eu era o mais bonito lá de casa porque era o único, não é? Pronto. Não tinha que partilhar brinquedos, mas também não tinha também, mas não tinha com quem brincar. Portanto, eu acho que é impossível, até é um bocadinho parvo, tentarmos reescrever as coisas que estão para trás, porque é o que é, e seja o que for, fez com que nós hoje estivéssemos aqui a conversar. Depois, dentro dessa característica do não partilhar brinquedos e do não ter e de ser o rei do bocado por ser filho único, foi também uma coisa que felizmente se desvaneceu, e eu acho que a tempo estimulou em mim algo que, enfim, em que eu tenho orgulho, porque acho que acho que não tenho esse lado egoísta e gosto de partilhar, e tenho a noção de que entre escolher ser o melhor cá na casa ou considerado na rua ou ser um exemplo para quem está mais perto de mim naquilo que eu puder ser, se é que sou em alguma coisa, e tudo isso acabou por se implantar, ou acabou por compor a minha forma de ser, a partir do momento em que vou para Coimbra e a minha família de segunda a sexta passam a ser 3 outros rapazes, irmãos entre si, portanto os 4 vivíamos ali estávamos entregues a nós próprios, e isso obviamente acho que acabaria por compensar aquilo que de bom na formação de alguém tem o facto de percebermos que temos que partilhar um espaço e portanto, essa convivência que é importante ter-se em tenra idade. Não é? A magia foi, de alguma forma, uma maneira de combater a solidão sendo filho único? Eu acho que não tanto a solidão, mas talvez mais a timidez, porque eu sinceramente eu nunca me senti só, aliás, durante muitos anos vivi sozinho, já na idade adulta, e adaptei-me perfeitamente, e nunca foi algo em que eu estivesse desconfortável, provavelmente também pelo tempo em que isso aconteceu, provavelmente pelas circunstâncias, provavelmente pelo trabalho, todas essas coisas, mas eu acho que a magia, isso sim, e é muito comum encontrarmos em mágicos, em pessoas que dedicam a sua vida a fazer aquilo que eu faço, é muito comum encontrarmos pessoas que na sua essência são tímidas, porque a magia é uma excelente ajuda para combater essa timidez. Normalmente a criança tímida tem maiores dificuldades de comunicação, de integração, não gosta de que estejam todos a olhar para ele, e como eu me apaixonei pela magia, então o resto foi uma obrigatoriedade que acabou por surgir de uma forma mais ou menos orgânica, que é, se eu quero mostrar esta ilusão aos meus pais, aos meus amigos ou a quem quer que seja, eu vou ter que falar, eu vou ter que dizer, aqui tenho um copo e aqui tenho uma bola, importa-se pôr a bola dentro do copo e agora tapo com lenço, repara, desapareceu. Ok, o que é que isto tem de subjacente? Tem primeiro uma espécie de um primórdio de falar em público, está bem para 3 pessoas ou para 5 ou para 1 ou para 6 na festa de qualquer coisa, mas portanto, como eu quero fazer aquela ilusão, eu tenho que comunicar, não posso simplesmente ter
um copo e uma bola e ficar a olhar para baixo à espera que as pessoas adivinhem o que eu quero que elas façam. Portanto, digamos, é aquilo que hoje em dia chamam cursos e masterclasses de public speaking. Eu acho que isso acaba por entrar em nós por essa necessidade. Que remédio, eu tenho que falar, vou ter que explicar o que é que as pessoas façam. Mas depois, a magia também permite essa área segura que é: eu sei que a bola vai desaparecer, eu sei como é que ela vai desaparecer e ninguém sabe. Portanto, se eu passar este esforço, se eu passar por este sofrimento de vou ter que falar em público, vou ter que vencer a timidez, vou ter um prémio no final. E o prémio no final é a cara de espanto daqueles a quem eu apresentei essa ilusão. E, portanto, acaba por criar-se aqui um bocadinho de Pavlov's Dog, que é: se falares e fizeres bem, a seguir tens uma recompensa. E eu acho que isso acabaria por vencer a timidez. Eu continuo a ser uma pessoa tímida, mas com a vontade de comunicar, e portanto eu acho que isso vem daí. Caso contrário, se calhar não teria essa vontade, ou até mesmo essa capacidade, se isso for uma capacidade. Sendo os pais do Luís de Matos professores primários, eram muito exigentes consigo na escola? Eram, porque não só são professores, portanto têm consciência dessa necessidade absoluta de investir na educação deste novo ser vivo, têm a legítima vontade e o desejo de que ele seja alguém na vida. A sua formação académica e a sua profissão faz com que vejam como único caminho. Não, ele tem que estudar e tem que ter um curso. Depois ele, se calhar, faz o que ele quiser, mas que ele vai estudar, ele tem que estudar. E, portanto, sim, eu rapidamente percebi também que essa era a principal preocupação que eles tinham, e portanto, se eu queria ter um bocadinho mais de liberdade, um bocadinho mais de maleabilidade na decisão do que é que eu queria fazer agora ou logo à tarde, era mais ou menos fácil. Quer dizer, desde que eu cumpra aquilo que os preocupa, eles depois deixam-me em paz, quer dizer, depois não tem problema nenhum. E foi isso que aconteceu. Rapidamente eu percebi que havia aqui uma moeda de troca cuja importância eu desconhecia. Não tinha consciência que estudar era importante, não é? Quer dizer, hoje agradeço-lhes imenso terem tido essa visão e terem tido essa preocupação em garantir que tal acontecia. Mas na altura não, na altura era simplesmente: ok, se eu tirar boas notas, eles deixam-me estar aqui a brincar com as minhas cenas, e portanto foi assim que aconteceu. Como é que vai parar a Coimbra com 15 anos? Vou parar a Coimbra porque na escola de preparatória de Avelar apenas selecionava até ao 9º ano, então. E para prosseguir os estudos, para passar para o ensino complementar, para depois então fazer 10º, 11º, 12º, antes de ingressar no ensino superior, era fundamental sair dali, porque ali o ensino terminava. E os meus pais, nessa altura também, professores cá, o meu pai era professor de português e francês na Escola Preparatória de Avelar, e a minha mãe continua como professora do ensino básico. Eles, enfim, no círculo das suas amizades, tinham um casal, igualmente professores, que tinha, na altura até tinha 5 filhos, 3 rapazes e 2 raparigas, e que estavam também na idade de prosseguir os estudos, o ensino complementar e por aí fora. E tinham um apartamento em Coimbra, e portanto chegaram a um acordo com os meus pais. E esse apartamento foi, durante 7 anos, o sítio onde eu e esses 3 irmãos vivíamos como uma comunidade de 4. Íamos ao domingo à noite para Coimbra, ou à segunda-feira de manhã, vinhamos à sexta à noite, ou ao sábado, consoante as aulas, estávamos por nossa conta, e foi assim que foi acontecendo. Podia ter sido um desastre, mas acho que foi fixe. Na licenciatura teve indeciso entre farmácia, biologia e produção agrícola, a qual eu tive indeciso entre tudo aquilo que garantisse que eu continuava em Coimbra. Há áreas que eu gosto particularmente, claramente gosto mais de ciências do que humanidades, gosto imenso de biologia, gosto de farmácia, gosto de física e química, gosto de matemática, e porque foram tão importantes esses anos, esses 3 primeiros anos de ensino complementar, em que um miúdo de 14 anos de repente tem 17 e redescobre a vida e o mundo e as relações interpares
nessa altura e num contexto muito diferente, mas muito agradável, que é o de repente viver na cidade de Coimbra, eu apaixonei-me pela cidade e não queria de maneira nenhuma deixar aquela experiência para ir para o Porto, para Lisboa, para onde quer que seja, para uma outra qualquer instituição de ensino superior, só porque era o único sítio onde eu poderia entrar, ou em farmácia, ou em biologia, ou o que quer que seja. E então, o que fiz foi, viciei um bocadinho esse jogo e disse, ok, pensando para mim próprio, se tu queres continuar em Coimbra, então é fácil, só podes escolher cursos que sejam lecionados em Coimbra. E escolhi-os, e havia muitos, fiz uma lista imensa, portanto não foi assim uma concessão muito grande, e foi ter o melhor dos dois mundos. E acabaria por entrar na Escola Superior Agrária de Coimbra. Depois do primeiro ano tive a possibilidade de mudar para farmácia, mas perante essa possibilidade eu já estava completamente integrado na Escola Superior Agrária de Coimbra, no curso de Produção Agrícola, e lá continuei, e portanto foi esse que completei, por lá fiquei algum tempo, até depois saí. Sim, eu fui convidado para integrar o corpo docente, concretamente na categoria, ou melhor, com a missão de integrar o Conselho de Coordenação de um curso que se iniciava na altura, que era a Engenharia Agropecuária. Eu tinha, numa visita de estudo do 12º ano, visitámos uns laboratórios onde um professor chamado Luís Cabral, que nos deixou há menos de um mês, mas nessa altura esse professor, Luís Cabral, mostrou-nos o laboratório de botânica e de biologia, onde estava a conduzir um trabalho final de curso de micropropagação in vitro de São Tepália, que é a violeta africana. É uma flor que as pessoas têm nas cozinhas em casa, e é uma folha muito pequenina, com uma penugem e com cores muito vivas, e há imensas variedades. E eu achei aquilo extraordinário, de tirar células e dessas células construir plantas completas. E achei aquilo tão fascinante. Estava aí já. Estava, sem dúvida. É verdade. E então eu recordo que tive a oportunidade de ficar fascinado com aquilo, ok? E assim se passou. E sei que quando, na primeira semana de aulas, já na Escola Superior Agrária em Coimbra, revi esse professor no corredor e fui ter com ele e lembrei-me da visita que tinha feito. E disse, olha, eu sou aluno caloiro de produção agrícola e queria muito que o meu trabalho final de curso fosse com o professor, porque foi a minha primeira imagem que eu tive quando estive aqui de visita, no 12º, e achei aquilo extraordinário. E até já sei qual é a planta em que eu gostava de trabalhar. E era a Strelitzia regina, que é a estrelícia que as pessoas cá têm na escala, há muito na Madeira também, conhecida também como ave do paraíso. E ele achou graça àquilo, a ver um caloiro que foi ter com ele e que já estava a pensar no trabalho de fim de curso e que queria ser com ele. Ele disse, com certeza, está combinado. Acho que nunca soube muito bem o que ele pensou sobre essa minha abordagem, mas o que é facto é que no final do curso assim aconteceu. Acabaria por ser o último estágio que o professor Luís Cabral orientaria na sua carreira. Correu muito bem, tive uma excelente classificação, o estágio foi interessantíssimo, foi numa área que nunca se tinha estudado, na cultura de embriões de estrelícia. E o professor Marcos Pinto, um outro professor da área da microbiologia, que é na mesma zona de laboratórios, contactou-me convidando para ficar a trabalhar lá. E em concreto ele achou por qualquer motivo que gostava de meter no Conselho de Coordenação desse curso que ele próprio estava a coordenar a sua criação, e assim aconteceu. Fiquei lá. Nesse ano, dos vários cursos que selecionam a Escola Superior Agrária de Coimbra, foram convidados 6 alunos. Depois desses 6 houve 2 que passaram ao quadro. Portanto faziam parte já do Ministério da Educação e tal. Eu fui um desses 2, e daí ter sido um desperdício ainda maior que, passado um ano e meio ou 2 anos, eu tenha pedido a exoneração
e tenha no fundo, não sei, mas não sei se mal gastada aquela oportunidade quando podia ter sido um outro colega que entrasse e se calhar ainda lá estaria hoje. Mas pronto, foi o que aconteceu, aquilo tinha a ver com uma série de variáveis e fatores e critérios e o que quer que seja, e depois acabaria por deixar, mas fui sempre mantendo recordando para já esse período da minha vida como importante. E sobretudo deu-me uma capacidade que foi muito importante na minha carreira do rádio, TV e disco da Cassete Pirata, e é esta noção de que há outra coisa que eu posso ir fazer na vida. Eu não sou obrigado a fazer o que faço hoje por não ter alternativa. E isso dá uma capacidade de mais facilmente dizer que não a certas cenas. Epá, não foi para isto que eu assinei. O quê? Ter que fazer? Não. E portanto ganha-se um patrocínio de alguma inconsciência a dizer não, isso eu não quero fazer, ou não, isso eu não faço. Porquê? Porque no fundo estás a cantar de galo, não é? Dizes assim, não, isto eu não faço. Mas não fazes porquê? Mas tu precisas... Não, se é para fazer isto nestas condições, tenho ali uma cena mais fixe que eu posso voltar a fazer. Portanto, isso foi muito, isso ajudou a essa capacidade de dizer não, isso não é para mim. Há bocado falava da terra dos seus avós, Chão de Coce. Chão de Coce e Comieira, meus paternos e maternos. Em Chão de Coce havia um grupo de variedades e teatro onde um senhor chamado Serafim Afonso fazia uns truques de magia. É verdade. Que memórias guarda o jovem Luís de Matos desses tempos? Guarda as melhores memórias, uma vez mais potenciadas e reforçadas por algumas fotografias que ainda existem e que ainda se vão encontrando aqui além. Mas são as memórias de viver num concelho, e mais concreto numa aldeia que tem tudo aquilo que caracteriza uma aldeia, nomeadamente a sua dimensão, a proximidade entre as pessoas, a grande presença da comunidade católica que se ocupa sou agnóstico, a comunidade católica que se preocupa com a comunidade, e portanto isso é o lado bonito, na minha opinião, é o lado bonito das igrejas em geral, ou da Igreja Católica em particular. E no seio dessa comunidade existia um padre, em altura ainda missionário, que era o Padre Carlos, que teve a iniciativa de criar esse grupo de teatro e variedades, que se chamava Grupo Amanhecer. E, portanto, toda a gente se inscreveu. Era muito engraçado porque havia desde miúdos de 10 anos, como era o meu caso, até pessoas de 30. Portanto, isso se calhar também foi muito importante, porque me ajudou a ver como é que os crescidos se comportavam e como é que se tratavam e essas coisas todas. E um desses mais velhos era o Serafim Afonso, que todos fazíamos tudo, tocávamos, representávamos, essas coisas todas. Mas ele tinha um talento extra, ele era o único que fazia magia naquele espetáculo. E isso acabaria seguramente por determinar o meu fascínio por esta arte. Ele foi profundamente generoso e depois da minha insistência, provavelmente para já não deixar de me ouvir, decidiu começar-me a emprestar coisas e livros e tal. E portanto nasceu aí esse bichinho, essa paixão, esse hobby que depois se transformaria em tudo aquilo que iria a seguir. Como foi a descoberta da magia? Foi muito interessante porque a magia e a ciência estão muito ligadas. A magia e a ciência seguem protocolos e têm como objetivo conseguir concretizar o impossível. Acontece que na magia nós podemos usar fios que não se veem, que são muito fininhos, e espelhos e caixas, mas o objetivo é criar as condições, não laboratoriais, mas nesta metáfora sim, para criar um resultado final que nós controlamos. E nas ciências, para as quais eu sempre fui mais predisposto e sempre senti mais curiosidade, existe também um protocolo de criar um conjunto de condições que levam a um resultado. A grande diferença é que na ciência não se sabe qual é esse resultado. No caso da magia, há um resultado que se quer viciado no final para criar determinada sensação. E portanto essas duas relações sempre existiram.
quando eu descubro que há um conjunto de modus operandi que estão por trás que permitem criar este efeito, quase como não é uma reação química, mas se eu fizer isto e isto e isto, posso fazer com que pareça que acontece aquilo. Portanto, há aqui uma certa ligação entre um mundo e outro, mas é uma descoberta incrível, sobretudo porque depois começamos a perceber que a magia, enquanto, ou sendo a mais antiga das artes performativas, de todas, não é? Quer dizer, há relatos de espetáculos de magia devidamente documentados que remontam a 2500 anos de Cristo, 2500 anos antes de Cristo, e isto não é válido para outras artes performativas que da dança à música ao teatro, enquanto que sabe-se exatamente qual foi esse primeiro espetáculo em que temos de um lado público, e sabe-se quem é que estava no público e quem é que era o performer, que era o mágico de Eddie para o faraó Quéops, e sabe-se exatamente de que é que constou o espetáculo e tudo isso. E redescobrir esse mundo, descobrir a própria evolução, descobrir a forma como ao longo da história a magia foi evoluindo em termos de método ou de forma, mas também a forma como foi absorvendo o próprio conhecimento que fora dela ia aumentando com o desenrolar do tempo, e isso é um fascínio grande, tem um fascínio grande sobre mim, e daí se calhar eu gostar tanto de olhar para o que foi feito para procurar fazer o que ainda não foi feito. Antes do Lis de Matos em Portugal, há o Conde de Aguilar e o Joelson, que eram os grandes mágicos. Sim, exatamente. Depois há um Lis de Matos que começa a internacionalizar a magia. Eu acho que são coisas próprias do tempo. Aos palcos principais de todo o mundo. Eu não tive a honra de conhecer o Conde de Aguilar, mas tive a honra de conhecer e gozar da admiração, da amizade do Jolson e da Lita, porque era um casal. Trabalhavam no circo. Trabalhavam muito em Portugal e Espanha, mesmo mais lá mais para dentro da Europa também faziam coisas, fizeram parte de uma idade de ouro da magia à escala mundial, com uma estética própria dos cartazes que anunciavam, com uma estética própria da magia que se fazia e como se fazia. E depois houve aqui um grande, não só cá, mas em todo o mundo, depois houve uma grande pausa em que era mais do mesmo e que custou de novo a arrancar para coisas diferentes, mas que eu acho que nós jamais estaríamos onde estamos se não fossem todas essas gerações anteriores, e depois a minha preocupação, eu tive se calhar fruto dessa ausência de presença pública, eu procurei fazer outras coisas, que foi, eu recordo-me que quando eu participei pela primeira vez num evento de mágicos em Portugal, que foi o 7º Festival Internacional de Magia da Figueira da Foz, que foi em 1986, eu fiquei chocadíssimo porque eu tinha 16 anos e a idade média de todas as pessoas que estavam naquele congresso devia ser 65, 70, por aí. E aquilo para mim foi uma coisa muito difícil de entender. Porquê? Se calhar também por isso eu tenho, nessa altura, ganho o Prémio Revelação, fui acarinhado pela comunidade mágica e tal, nessa primeira fase da novidade. E depois o que percebi é que era preciso abrir portas, e tinha que se abrir portas com trabalho, não se podia abrir portas só com retórica. Nunca houve em Portugal programas de magia num prime time televisivo. Em Portugal e em dezenas e dezenas de países do mundo, ou seja, mas eu conhecia a realidade portuguesa. Estamos a falar dos anos 90, que só havia RTP1 e RTP2. Exatamente. Mais tarde, depois Exatamente. Portanto, em 1989, final dos anos 80, princípio dos anos 90, foi quando finalmente a minha equipa e eu conseguimos começar a ter regularmente magia na televisão, e era preciso criar conteúdo que fosse verdadeiramente impactante e que não fosse mais do mesmo. E, portanto, eu resolvi bater à porta de grandes mágicos internacionais que eu admirava, e o que é certo é que a maior parte dessas portas a que eu bati, recebi do outro lado um sorriso e dizia, sim, ok, vamos lá e tal. E, portanto, desde o princípio,
que se eu pegar nos alinhamentos de todos os programas de televisão que eu fiz até hoje com a minha equipa, eu percebo que os grandes nomes de cada momento estavam lá. E isto também foi um profundo exemplo de generosidade, que é, espera aí, mas eles são os maiores desta cena e aceitam vir aqui para um programa que está a ser feito por um puto de 20 anos que diz que vai fazer um programa de televisão. Pronto. E isso foi muito engraçado, isso foi muito responsabilizador e, portanto, uma vez mais traçou em mim esse gosto por ser generoso e por partilhar, porque eu fui alvo dessa partilha também e beneficiei com essa partilha. Ora, a partir do momento em que nós conseguimos fazer programas, festivais, eventos especiais, espetáculos únicos, mas onde as pessoas vão sempre ver alguma coisa de novo e normalmente o que de melhor se faz nesse momento, foi assim que nós fomos de alguma forma ganhando um bocadinho de respeito pelas pessoas que nos davam o benefício da dúvida em primeiro lugar. E iam lá e diziam, ok, então sim, isto é melhor do que a imagem que eu tenho na minha cabeça do que é que esperaria ser um mágico. Porque as pessoas, e ainda hoje isso acontece, quer dizer, é uma coisa muito difícil, mas há pessoas com quem se diz um espetáculo de magia e imediatamente vem o estereótipo do senhor de 80 anos vestido de casaca com uma cartola com lenços rotos a fazer aparecer pombas de quem se tem pena. Pronto, infelizmente é assim. Corresponde à realidade? Não corresponde à realidade. Porém, o estereótipo instalou-se e até que ele desapareça vão ter que passar muitas décadas. Provavelmente, eu acho que bons espetáculos e bons programas de televisão contribuem, primeiro, para a atualização dessa noção que as pessoas têm errada da magia que se faz hoje e contribui também para a conquista de novos públicos que, vendo magia pela primeira vez, dizem, isto é espetacular. Eu acho que, por exemplo, nós estamos a falar na plateia do Teatro Tivoli BVA em Lisboa e estamos... Isto é o espetáculo o Impossível ao Vivo. Pronto. Eu ia perguntar uma coisa. Sim. Se era capaz de trocar com o Tom Cruise na Missão Impossível. não, até porque assim, eu gosto, eu em tudo aquilo que faço não uso duplos e ele, apesar de tudo, usa alguns duplos, mas portanto não. Mas a nossa Missão Impossível é outra, que é esta, e eu acho que está a correr bem, que é, se nós olharmos para os números ou para a quantidade de pessoas que vêm ver o Impossível ao vivo desde o momento em que ele nasceu, que foi em 2018, percebemos que há quer dizer, as primeiras pessoas que vêm em 2018 tiveram a assistir 25 mil pessoas. Essas 25 mil pessoas são pessoas que estão, algumas que conhecem o meu trabalho, outras que gostam de magia, outras que pura e simplesmente não tinham outra coisa para fazer nesse dia, ou que foram obrigadas por algum membro da família a vir. É assim que se compõem estas 25 mil pessoas. Porém, na edição seguinte do Impossível ao Vivo, percebemos que fazemos 30 mil pessoas. Para mim, estas 30 mil pessoas não são 30 mil pessoas novas. Para mim, são as 25 do ano anterior que deram benefício da dúvida, vieram, gostaram, levaram para casa mais do que estavam à espera de encontrar, em termos da memória, da vivência, da experiência, e voltam no ano seguinte, mas acabaram por contagiar um amigo e um familiar e tal. A edição seguinte do Impossível ao Vivo fez 35 mil pessoas. Ora, a deste ano, que ainda não está a meio, já ultrapassou as 35 mil que vão ver até ao final. E ainda vai para o Porto. Ainda vamos para o Começou Porto. na Figueira, sim, estamos em Lisboa neste momento. Ainda faltam 2 semanas para acabar Lisboa, ainda vamos para o Porto, ainda vamos para Faro. Ora, para mim, esta é a melhor recompensa possível. É a recompensa de que a proposta que nós temos, a forma como nós apaixonadamente trabalhamos em oferecer mais e melhor às pessoas que nos acompanham, em procurar fazer o que não foi feito, em procurar pegar no último ano e elevar um bocadinho mais a fasquia. Eu acho que até agora, pelo menos, a sensação que me dá, salvo melhores conclusões, a sensação de que me dá é que quem vem gosta, continua a vir e vai contagiando o seu núcleo de amigos, de família, para que mais pessoas possam vir. Ora, por um lado, isto é uma recompensa do esforço que está para trás, mas é uma muito evidente, muito óbvia motivação e pressão
para que continuemos a tentar fazer um bocadinho mais e um bocadinho melhor. O Luís, no espetáculo que apresenta, tem vários mágicos de vários países e de vários estilos diferentes. É verdade. Quer contar um bocadinho sobre Sim, isso? a origem do o Impossível ao Vivo nasce como um spin-off da última série que eu fiz para a RTP, que foi em 2017, que se chamava Luís de Matos Impossível. Era ao sábado à noite, era feita em direto dos nossos estúdios. Estúdio 33. Estúdio 33, em Ancião. em Ancião. Era emitido em direto a partir de lá. Foi muito groundbreaking em vários aspectos. Primeiro porque não há memória de haver uma série de magia feita em direto, não em Portugal, em qualquer parte do mundo. Houve especiais que foram feitos em direto, houve coisas que foram parcialmente feitas em direto, mas uma série que acontece todos os sábados à noite, em prime time, feita em direto, que eu tenha conhecimento, nunca aconteceu nem em Portugal, nem em nenhum país do mundo em televisão. E nós queríamos muito fazer isso porque queríamos recuperar a confiança das pessoas. Achávamos que na última década ou duas alguns mágicos e algumas produtoras tinham ficado mais preguiçosos e tinham achado que era fácil fazer coisas que enchiam o olho, ou com truque de câmara, ou com pessoas combinadas, ou simplesmente fazendo a mesma coisa 200 vezes até que ela fique, por sorte, tenha sido um resultado incrível, e é esse que vai passar, esse que passa na televisão. E nós queríamos... Foi um statement muito pessoal, que é, não, nós vamos fazer em direto, e cada programa... Dificultar mais ainda. Dificultar mais, mas as pessoas perceberem que aquilo está a ser feito para elas, naquele momento. E eu começava sempre todos os programas dizendo: aquilo a que vai assistir ainda não aconteceu. Porque é verdade, aquilo a que as pessoas iam assistir não aconteceu, a gente não sabe como é que vai acontecer, e esse lado é atrativo para nós. Um programa direto é sempre mais apelativo de assistir do que um programa gravado. O programa gravado correu tudo bem, ok, não tem problema nenhum, e se correu alguma coisa mal eles emendaram porque editaram ou cortaram esse momento. Não, é em direto, é mais próximo, apesar da distância, porque é a televisão, é próximo, é como esta conversa, está a acontecer agora, não sabemos se vai cair aqui um candeeiro, não sei. E então, nessa altura aconteceu uma coisa extraordinária, que foi o programa, além de ser em direto, tinha também música ao vivo, com a orquestra do maestro Nuno Feist, tinha 200 pessoas de público em estúdio, tinha essas coisas todas. E as pessoas inscreviam-se para ir assistir. As inscrições rapidamente se esgotaram, nós dissemos: olha, não há mais lugares para virem assistir. Porém, todos os sábados, o programa começava às 9h05, o que é, a partir das 6 da tarde começavam a chegar carros às portas do estúdio porque vinham para assistir, e nós não há lugar lá dentro. Então, a partir da segunda semana fizemos uma coisa, enfim, que as pessoas gostaram, porque foi a prova, nós demonstrámos um bocadinho o carinho e o que tínhamos, e agradecer o facto do interesse delas. Então, as pessoas entravam para o parque de estacionamento do Estúdio 33, nós montávamos umas televisões e punhamos lá umas cadeiras e tal, e as pessoas que vinham com a esperança de assistir ao vivo, assistiam como se estivessem em casa, só que na rua, bom, dentro do parque de estacionamento do estúdio. E era muito engraçado, e no final eu ia ter com elas também, ia lá e falava um bocadinho com elas. Mas nessa altura nós percebemos que, quer pelas audiências fantásticas que o programa fez ao sábado à noite da RTP, quer dizer, nós estávamos a fazer, isto não tem muito significado para as pessoas, mas nós estávamos a fazer 15, 16, 17% de share, numa altura que a média da RTP era 11%. E portanto nós contribuíamos fortemente para essa audiência média. Mas isto, acima de tudo, deu-nos uma sensação de que há pessoas que estão disponíveis e desejam ver magia de qualidade, quer assistida ao vivo, quer ver na televisão, e em que o formato é: eu apresento algumas dessas ilusões, mas trago também em cada semana, no caso do programa, mágicos do mundo inteiro que mostram a sua perspectiva da magia, a sua criatividade, a sua linha, que a única coisa que têm em comum é que são todos incrivelmente surpreendentes, mas todos com linguagens próprias. E quando acabou o programa, em 2017,
Obviamente, o motivo pelo qual não foi renovado foi porque acontecem estas coisas sempre, que é muda a administração, muda o diretor de programas e entra um diretor de programas que acha que o que é importante é fazer telenovelas, que é o grande valor da RTP é fazer telenovelas, e programas em que se telefona para ganhar o grande prémio apenas por €1 por chamada, e portanto desvirtuou completamente aquilo que é Torna o serviço público um serviço privado. Um serviço privado mal feito. Quer dizer, porque estas coisas, quando feitas no privado, são feitas com sentido. É a sua missão. A RTP é suposto ter uma missão diferente e, portanto, resta-nos esperar que um dia volte a mudar a administração e voltem a mudar os diretores de programas e venha alguém com a cabeça suficiente de entender o que é serviço público. Mas pronto, isso são outras guerras. Não tem problema nenhum. Eu nunca dependi de fazer televisão e, portanto, por isso estamos aqui. Gosto de fazer televisão, mas o que é certo é que em 2017 percebemos que havia esse público. E então em 2018 só vamos experimentar. É quando nasce o tal spin-off do programa de televisão, que em vez de se chamar Luís de Matos Impossível, chama-se agora Luís de Matos Impossível ao vivo, e é este espetáculo. Todos os anos nós procuramos regressar e conseguimos até agora, sempre com um novo elenco, tendencialmente mais surpreendente do que o anterior. Durante o ano trabalhamos especificamente em ilusões que achamos que podem fazer sentido partilhar neste contexto e, portanto, quando nós dizemos que cada Impossível ao vivo se define em cada ano por trazer novo elenco e novas ilusões, é rigorosamente verdade. E talvez aí esteja também o grande segredo de podermos ter maior número de espectadores em cada ano, criando quase aqui uma ligação entre todos aqueles que conhecem o projeto e que em cada espetáculo, porque nós no final dos espetáculos eu e o elenco estamos sempre disponíveis para tirar fotografias e dar autógrafos e ouvir críticas e sugestões e tal. Além de ser um grande mágico, ser a referência, o nosso Cristiano Ronaldo da magia, que internacionalizou, inclusive pisou diversos palcos, o Madison Square Garden em Nova Iorque, foi o primeiro português. Sim, não, nós temos procurado sempre abrir pequenas portas, às vezes até pôr uma porta onde antes era só uma parede, tem que se partir a parede, pôr lá uma ombreira, pôr a porta e tal. E quando olhamos para trás percebemos que a nossa motivação foi sempre duas coisas, foi que aquilo que a gente faz possa, por um lado, ser bom para a equipa que me acompanha e para mim, porque, parecendo que não, somos um coletivo de 9 pessoas que há 28 anos trabalha diariamente das 9 às 6 da tarde. Para criar um número. Para criar tudo, para construir caixas, para construir cenários, para desenhar iluminação ou para conduzir o caminhão. Somos as mesmas pessoas há 28 anos. Quer dizer, não todos, mas há pessoas que trabalham comigo há 28, outras há 26, outras há 17, acho que a pessoa mais nova trabalha há 5, pronto. E, contrariamente ao que as pessoas pensam, até aos meus pais, que é difícil explicar-lhes, às vezes eles ligam-me e dizem, agora não posso trabalhar, mas estás a fazer o quê? Quer dizer, se não tens espetáculo, se não tens programa de televisão, o que é que estás a fazer? Porque nós 5 dias por semana, das 9 às 6, estamos nos estúdios a trabalhar na produção, na edição, na criação gráfica, na construção, na manutenção, em tudo aquilo que está ajusante e montante depois do que podemos aqui mostrar aqui e em qualquer coisa que estejamos envolvidos, mas o objetivo, dizia eu, foi sempre cumprir, colocar tic em duas caixas. Uma, queremos fazer coisas que obviamente sejam interessantes e marcantes e que testemunhem uma evolução no que é a carreira, o lado visível do cromo Luís de Matos. Ok? Pronto, essa é uma coisa. Mas por outro, se nós conseguirmos simultaneamente com as coisas que fazemos abrir novas portas e criar precedentes para que outros possam construir em cima, melhor ainda. E, portanto, quando olhamos para trás, dizemos, então, coisas que nunca tenham sido feitas na magia e que vocês tenham feito. Olha, tivemos um espetáculo no Teatro Nacional, esgotado, durante uma temporada de 2 semanas, no Teatro Nacional, nunca houve um espetáculo no Teatro Nacional.
Inaugurámos um estádio, Estádio do Dragão. Estádio do Dragão, recebi uma condecoração da Ordem do Infante Dom Henrique, comendador. Recebeu todos os prémios para melhor mágico do mundo. Alguns, nunca se recebem todos, não é? Mas também não são assim tão Os Oscars da importantes. magia já Também não são assim tão importantes, mas sim, são muito importantes porque os prémios são sobretudo importantes não para que nós achemos que chegamos a qualquer sítio, mas que pensemos que passamos por qualquer sítio. Ou seja, os prémios permeiam tudo o que fizemos até ontem, mas a estrada continua, portanto, eu nunca, tirando no princípio... Isso é a música de Jorge Palma, enquanto houver estrada para andar, é verdade. a vida vai continuar. Claro que sim. E também para juntar Sérgio Godinho é sempre o primeiro dia do resto das nossas vidas. Não é? E o que é certo é que os prémios, quando se recebem, não estamos a falar de prémios de pessoas que concorrem para, eu vou-me preparar para concorrer e ganho o primeiro lugar, ou o terceiro, ou o segundo, pronto, essa nunca foi nunca foi o nosso objetivo, nunca entramos nesse campeonato verdadeiramente dito, mas fazemos o que gostamos, como gostamos, e tentamos que hoje possamos fazer melhor do que ontem, e amanhã melhor ainda. E, portanto, quando olhamos para trás e percebemos que existiram momentos em que alguém decidiu distinguir esse nosso trabalho, obviamente que ficamos imensamente felizes, mas é sempre a distinção ou o reconhecimento do trabalho que foi feito. E nós procuramos interpretar isso como um empurrão para... e agora tens que fazer melhor, quer dizer, aqui para trás valeu isto, não é? Ok, a gente dá-te este prémio porque o que fizeste foi espetacular, mas vocês agora continuem, quer dizer, não fiquem parados a limpar o pó ao prémio e a tirar selfies com ele em todos os ângulos. Não, isso não faz muito sentido, ou melhor, nós nunca íamos nessa tentação um bocadinho redutora. Onde é que o Luís e a sua equipa vão buscar inspiração para ilusões ou magia? Então, começamos já pela terminologia e depois vamos à inspiração. Quando falamos de ilusão e magia e truques, no universo do entretenimento, quando as pessoas se referem a isso, estão a referir-se à mesma coisa, quer dizer, não há ali distinção nenhuma. Eu é que tive que encontrar paz com esses vários vocábulos e alocar-lhes um significado específico e que para mim fizesse sentido. Então, para mim, truques é aquilo que na música poderão ser os instrumentos ou que na pintura podem ser latas de tinta e pincéis e telas em branco. Ou seja, truques são coisas, ou palavras, ou palavras para um escritor. Isso é matéria-prima, ou é o veículo, melhor dizendo, não é matéria-prima, é o veículo, talvez seja mais correto chamar-lhe assim. Portanto, a tela é o veículo para o pintor, as palavras e o papel é o veículo para o escritor, ou o instrumento musical também de alguma forma acaba por ser o veículo da inspiração do músico. E no caso dos mágicos, são os truques, é o recurso ao tal fio fininho, aos espelhos, aos ímãs, à própria técnica, à manipulação, às ilusões de óptica, à física, isso são truques. Mas com isso não se faz nada, quer dizer, eu posso comprar uma guitarra e um piano e ponho na sala e olho para eles e não vai nunca sair música. Da mesma forma que posso ter todas essas coisas em cima de uma mesa e não acontece ilusão nenhuma. Pronto. Depois parte para o vocábulo ilusão. E o vocábulo ilusão para mim é o equivalente porque a ilusão eu posso criá-la sozinho, ou seja, eu posso estar num espelho, quando eu digo sozinho, com a minha equipa, mas nesta analogia eu posso tentar estar dentro de um espelho e tentar criar a ilusão de que esta carta sobe ou de que esta bola desaparece e até conseguir encontrar um resultado que seja satisfatório, mas não deixa de ser uma ilusão porque eu sei o que é que está a acontecer e percebo o que é que parece estar a acontecer. E depois chega o momento em que se partilha tudo isso em cima do palco perante um público. E o público é o juiz final que pode converter aquilo que na verdade é um truque convertido, usado para criar uma ilusão, mas o público pode converter num momento mágico. Um momento mágico a partir do qual, em que permitir que estimulemos a sua capacidade de sonhar, em que não esteja pragmaticamente preocupado em relembrar-se a si próprio de que aquilo é mentira, porque nós dizemos que o que a gente faz é mentira, e por isso é que é espetacular, não é? Se fosse verdade era só uma característica, não é? O bom é sentarmos aqui na plateia ou no balcão,
desfrutar. Claro, porque São- o mundo real vai estar à espera lá fora São quando acabar. profissionais que andaram 8, 10 anos a fazer um número. Exatamente, Nós portanto, nunca vamos portanto, não vale a pena. É relaxar e aproveitar este momento. e é curtir. Quanto à inspiração, eu acho que a inspiração deve sempre encontrar-se fora do nosso mundo. Quer dizer, eu acho que sempre que mágicos procuram inspirar-se noutros mágicos, temos aqui, gozamos aqui, ou estamos expostos a uma consanguinidade e uma espiral negativa que é semelhante àquela que aconteceria se os pintores se inspirassem noutros quadros e se os escritores se inspirassem noutros romances, que se calhar alguns fazem, como também na magia acontece. É por isso que na magia há quem passe toda a vida a cantar karaoke, não é? E há quem edite discos. Pronto, é um bocadinho a metáfora. Mas eu acho que é fundamental encontrar inspiração fora das nossas áreas, fora da magia. É aí que eu encontro inspiração no cinema, na música, no dia-a-dia, na arquitetura, no design de interiores, ou até ouvindo as pessoas dizerem, o que era espetacular era se isto e aquilo, achas que consegui? E a gente vai para casa pensar e vê, aí está, se calhar era engraçado ir por este caminho, porque essa é a maneira de nos mantermos a nós próprios também frescos e motivados e excitados com a coisa. Já correu risco de vida em algum número que fez? Eu corro todos os dias, porque se a coisa correr mal, não sei se o público não se volta contra mim. Não volta contra mim, mas sim, obviamente que todos os riscos que eu corri foram tendencialmente riscos controlados. Porquê? Porque eu sou parvo, mas não a esse ponto, não é? Pronto. Agora, atravessar na passadeira é arriscado. Aliás, já morreram pessoas a atravessar na passadeira e tudo indica que é o sítio certo para fazer a coisa certa no momento certo. Mesmo assim, já há pessoas que morreram. Então imaginemos o que é que acontece, ou qual é o grau de exposição de alguém que não atravessa na passadeira e ainda por cima o quer fazer de forma espetacular. É o que acontece connosco. Portanto, quando coisas que fiz no passado, de ser enterrado vivo, ou ser fugido de uma camisa de forças pendurado numa corda a arder em cima dos leões no solar dos leões no zoológico, ou quando me põem numa camisa de forças e me mergulham num tanque fechado, sem ar, cheio de água por todos os lados. É evidente, ou quando fiz a fuga da camisa de forças pendurado num helicóptero, houve pessoas que morreram a fazer essas coisas. Eu faço tudo para que não me aconteça isso a mim. Portanto, não tenho a lata de dizer, olhem, eu posso morrer. Não, porque não estava a ser honesto. Quer dizer, como é que eu tenho planeadas 6 semanas de Impossível ao Vivo com 50 espetáculos? Quer dizer, eu tinha que ter algum problema aqui no funcionamento da máquina se no espetáculo 1, 2, 3, 4 até ao 49 de repente achasse que era normal arriscar a vida e portanto já não fazer os outros. Não, claro que é controlado. Porém, normalmente todos esses momentos têm para já o envolvimento de muitas pessoas. Quando nós aumentamos o número de pessoas envolvidas num processo, duas coisas acontecem. Em caso de sincronismo e de uma máquina oleada, isso é positivo, que são mais olhos, tarefas mais distribuídas, tudo isso. Porém, também são mais pessoas às quais é completamente aceitável que um dia uma, outro dia outra tenha uma qualquer distração, e porque tudo está tão interligado, essa distração pode escalar porque destabiliza precisamente esse sistema. Portanto, risco, sim, muitas vezes. Procurei que fosse controlado? Procurei e prometo continuar a procurar que seja controlado. Em 1999, o Luís de Matos acertou no Totoloto. Durante uma semana, Portugal parou para ouvir falar do Totoloto. Ou seja, todas as semanas há pessoas a ganhar o Totoloto, mas naquela altura, durante uma semana, toda a gente parou para ouvir o Luís de Matos a falar do Totoloto. Esse é um exemplo de... Hoje em dia, o Luís era capaz de acertar no Euromilhões. Era, tudo aquilo que foi feito nessa altura era completamente replicável hoje em dia. Artisticamente não tem interesse nenhum.
Não é? Já foi Portanto, feito. exatamente, ainda por cima fui eu que fiz. Não vale a pena, quer dizer, há outras cenas para fazer. Exatamente. Mas há outras cenas para fazer, porque. Mas esse é um bom exemplo da inspiração de que eu falava há bocadinho. A ideia para esse número nem sequer foi minha. Porque tanta gente se cruzou comigo na rua a dizer é mágico, então é mágico, devia adivinhar o Totoloto. Eu tanta vez ouvi isto que disse, pronto, está bem, se calhar é uma boa ideia, é um sonho coletivo e transversal, vamos lá embora. E fizemos, e correu muito bem, e as pessoas que acompanharam acredito que guardam resquícios do impacto que teve nessa altura. Tudo aquilo podia não ser, podia ter. Quando eu digo que se replicássemos exatamente hoje em dia era a mesma coisa, sim, em função das metodologias, em função de tudo que teve associado, mas obviamente que era cair numa tentação muito redutora, dizer, e agora vou fazer outra vez. Não faz sentido. Mas já acertou no Totoloto. Já foi um defensor e acertou na despenalização do aborto e na legalização da eutanásia. Qual será a próxima causa social que vai adivinhar? Eu tenho esta vontade de estar disponível para coisas que eu acho que são verdadeiramente importantes. E ainda que não me envolva nas lutas partidárias e não me envolva num conjunto de polémicas que às vezes são só fruto do momento e são a moda do dia e o senso comum encarregar-se-á de pôr as coisas certas no lugar certo, depois dos histerismos passarem, e sempre foi assim ao longo do tempo, quer dizer, ao longo dos tempos sempre existiram epifenómenos de determinadas vontades, determinadas minorias que de repente têm um acesso aqui ou ali, que algumas ficam, as que são razoáveis, aquelas que o senso comum assim permite e aprende com elas, e outras que nem por isso. Mas existem para mim causas que são fundamentais e são aquelas que têm a ver com a liberdade, com a igualdade, com a tolerância que tem que existir e que é um valor altamente deficitário nos dias de hoje. Nós estamos todos muito intolerantes, muito egoístas. Eu tinha uma forte esperança que depois do Covid nós valorizássemos mais a coexistência do que a nossa própria existência, por termos percebido durante a pandemia que uma pessoa doente podia, num instante, transformar 19 pessoas saudáveis em doentes também, portanto, uma pessoa, num núcleo, estávamos 20 pessoas doentes. E esta noção do contágio que existe entre seres humanos, e não é só um contágio, não me refiro só ao contágio viral, refiro-me a um contágio de ideias, a um contágio de sentimentos, a um contágio de existência e de partilha de espaço. Eu tinha esperança que todos nós tivéssemos aprendido a respeitar e a valorizar essa vivência em comunidade. Alguma coisa falhou, porque nós estamos piores. Ou seja, nós vemos as pessoas mais irascíveis, vemos as pessoas menos tolerantes, mais egoístas, menos educadas, e isto é muito preocupante. Portanto, se continuarmos a galopar e a navegar esta onda, enfim, não vem um tempo fixe, não me parece que venha, e estamos a dar maus exemplos às gerações que estão a nascer e a acordar, e a única geração para a qual elas olham, o único sítio para o qual elas olham para a inspiração é todos os outros que já cá estão há mais tempo, e portanto olham à volta e dizem, então isto é normal, então é normal o pessoal ser egoísta, parvo, mal educado e não ajudar a pessoa a atravessar, ok, e aprendem isso como regra, é essa a bitola. Portanto, para mim, pensando assim, para mim a despenalização da interrupção voluntária da gravidez é uma coisa tão óbvia que eu não podia estar calado. A questão da eutanásia é uma coisa tão óbvia que eu não posso estar calado. Porque é o fenómeno do rei vai nu, porque as pessoas não perceberam ainda o que é a eutanásia, ou não explicaram. A eutanásia é muito simples,
eu não quero saber o que é que tu decides, eu tenho direito a decidir o que eu quero para mim. E, portanto, como é que se pode questionar que eu tenha o direito a decidir o que eu quero para mim? Ainda para mais, numa coisa que não influencia os outros. É só dizer, amigos, olhem, eu estou de saída. É só isto. Quando eu não puder dizer, olhem, desculpem lá, foi fixe, mas eu agora vou sair. Quando nós não pudermos dizer isto, então o que é que a gente pode dizer? E ainda por cima é uma hipocrisia alimentada pela religião, pela direita e por um conjunto de pessoas que há muito se alhearam de pensar ou que têm a arrogância de achar que podem pensar pelos outros. Eu não estou interessado na opinião de ninguém sobre a minha autodeterminação. Sendo liberal, identifica-se mais à esquerda. Identifico com os valores da saúde para todos, da educação para todos, porque para mim isto são coisas básicas, com a cultura para todos. Para mim estas coisas são básicas e pensar o contrário é só mau. É só... Não percebi. Reparem no seguinte, eu tenho a possibilidade e o direito de, quando acabar esta entrevista, eu subo ali ao balcão e atiro-me cá para baixo e morro. E pronto, eu decidi fazer isso. Mas eu tenho essa possibilidade, porque estou cá dentro, subo umas escadas, vou lá e faço o quê. Portanto, eu tenho esse direito. Por que razão é que não posso fazê-lo sem ter que sujar o teatro, sem obrigar a que venha cá depois os homens tirar o corpo e os pedaços e tal e tal? Eu só quero poder fazer isto quando me apetecer, com o mínimo de dignidade e a incomodar o menos possível. Como se faz de uma forma tão digna em tantos países. É super digno. É absolutamente digno. Eu tenho casos próximos, tenho um caso que está a fazer um ano agora, em que é uma pessoa que eu admirava incrivelmente, com quem me relacionei 30 anos, apesar de ele viver nos Estados Unidos, era colega de profissão, e onde há uma altura que ele toma essa decisão, eu só sei da decisão depois do ato consumado, mas... percebi que aquilo foi a forma suprema desta pessoa continuar a ser, naquele último instante, aquilo que foi toda a vida, que foi dona do seu tempo, determinada, visão clara, independente, mas também, ao mesmo tempo, tolerante, humano, generoso. Portanto, primeiro, as pessoas que defendem a eutanásia não são más pessoas. Em contrapartida, quem é contra, não sendo má pessoa, está a ter um comportamento que se confunde com o de má pessoa, porque egoísta. Às vezes eu falo com pessoas sobre temas fraturantes e até dá-se a casualidade de concordarmos com várias coisas. Pois não, tens razão, eu penso o mesmo. E vamos saltando de tema fraturante em tema fraturante com uma grande sintonia de opinião. E há uma altura em que eu deixo cair a eutanásia. E há muitas das vezes a reação do outro lado é não, desculpa, mas quanto a isso eu tenho muitas dúvidas. E o que eu digo é, fica com as tuas dúvidas. Eu não ponho em causa as tuas dúvidas. Decide o que tu quiseres para ti. Agora, da mesma forma que as minhas certezas não devem questionar as tuas dúvidas, por favor, as tuas dúvidas têm que limitar as minhas certezas? Não, isso não faz sentido nenhum. Portanto, eu tenho que ter o direito a, quando eu quiser acabar este jogo, eu acabo e saio. Mais nada. Não quero que venha ninguém comigo, não influencie mais nada, não quero dar trabalho a ninguém, mas para mim há regras. Para mim a vida é uma coisa tão extraordinária, é uma coisa tão inacreditável que... eu até costumo dizer aos meus amigos que é assim, se a vida de repente passar a ser madrasta para mim a partir de amanhã, por favor recordem-me que tudo aquilo que eu já vivi foi brutal e portanto, foi tão brutal que mesmo que até ao final dos meus dias fosse um inferno, eu tenho que estar grato à vida, porque eu já vivi 10 vidas neste tempo que andei, em termos de emoção e de experiências e de fulgor e de tudo, não é? Por falar nessas vidas, eu sei que não fala da vida privada, mas apaixonou-se muitas vezes. Claro que sim, eu apaixono-me, eu estou nas coisas...
por vontade. Aliás, nesta conversa já demos exemplos de duas paixões. Por exemplo, quando me apaixonei pela cidade de Coimbra e condicionei a minha vida para isso, ou quando me apaixonei pela vivência na Escola Superior de Coimbra, que me faria depois não mudar para a farmácia. Claro que sim. A razão pelo qual eu não falo da minha vida privada nunca é, não é uma espécie é uma regra, mas não é uma regra gratuita. Eu rapidamente cedo percebi, quando olhava para as revistas, eu percebi que havia pessoas que tinham coisas para oferecer, tinham talento para oferecer, tinham singularidade para oferecer, ou os comentadores ou os cronistas têm uma opinião para oferecer. É isso que eu estou interessado neles. E depois há um conjunto de pessoas que a única coisa que têm para oferecer é onde é que almoçaram, onde é que jantaram e com quem é que vão dormir. E eu não acho que haja nada de muito especial, não é um talento assim, provavelmente muito especial, o facto de dizer que hoje fui almoçar aqui e hoje fui almoçar ali e agora tenho este namorado ou esta namorada e agora olhem o meu filho que é o mais lindo do mundo. Para já, porque todos os pais acham o seu filho mais lindo do mundo. Portanto, é uma parvoeira dizer, mas ele é tão lindo, não é? É teu filho, nem que nascesse desfigurado, tu, por definição, vais achar que é o mais lindo do mundo. Portanto, isso são coisas normais da vida. Quando nós falamos de carreiras na área artística, falamos idealmente de coisas que não são tão vulgares na vida e que têm um sítio próprio. E nessa medida eu tive a imensa sorte de que rapidamente eu não tive que me irritar, mas rapidamente, eu ainda hoje não percebo porquê, mas agradeço que ao longo dos últimos mais de 30 anos a relacionar-me com a comunicação social ou com alguma presença pública, as pessoas perceberam isso sem eu ter que explicar. Entre eu não me expor em termos da minha vida pessoal e não dar continuidade a perguntas dessa natureza, fez com que se criasse aqui uma coisa normal, que é as pessoas não têm interesse na minha vida privada, é como se não existisse, porque ela só interessa a uma pessoa, é a mim e aos protagonistas dessa mesma vida privada. E as pessoas sabem que o amor do Luís de Matos é magia. Isso já não sei. Não, que é a magia sim, mas não só. O preto, que é a cor favorita do Luís de Matos, é inspirado nos trajes académicos ou na Académica de Coimbra? Não, era uma excelente história. Nunca ninguém me fez essa pergunta. Tinha sido uma boa ideia dar isso como desculpa. Mas não é. É uma história bastante menos interessante e menos criativa, que é o simples facto de eu ser um desastre para combinar cores e, portanto, fui progressivamente percebendo que se me limitasse a uma única cor, não tinha que me preocupar o que é que vestia, quais eram as peças combinadas, estava sempre tudo bem. Está preto, ok, ótimo. Portanto, não, foi um hábito que se instalou, não foi uma imagem de marca desenhada, não, foi uma coisa que foi muito orgânica, eu gosto de vestir de preto, ok. Tem uma coleção das maiores da Europa de livros de magia, com mais de 5.000 livros, sendo que o primeiro, salvo erro, é de 1518. É verdade. Há algum livro que tenha marcado a vida do Luís de Matos? Todos os livros para mim são muito importantes. Os livros são muito importantes porque é a forma que eu tenho de fazer uma viagem no tempo e tentar perceber como é que os nossos antecessores pensavam. Eu acho que uma das frustrações que eu tenho em termos da humanidade é como é que é possível que pessoas tão sábias, ou pela experiência, ou pelo estudo, ou pela visão que tinham, pessoas que têm um poço de informação e que tendencialmente somos todos nós, de repente há um dia em que acabou tudo. E aquele disco duro desaparece, como se o tivéssemos perdido, como se se tivesse desformatado. Não importa de quantos anos eram os registros que estavam naquele disco duro, refiro-me ao nosso cérebro, não é? Não importa, tudo aquilo desaparece.
E isto para mim revolve-me as entranhas, é uma frustração grande que eu tenho. Acho que é uma pena que não se possa, não possa haver mecanismos eficazes de se documentar, esse conhecimento, mas pelo menos existem alguns mecanismos. É por isso que se fazem documentários, é por isso que se publicam papers, é por isso que se partilha a investigação, é por isso que se fazem registros de toda a natureza e é por isso que se fazem livros. Ora, para mim os livros são essa porta de entrada num tempo passado onde eu posso usufruir, conhecer, investigar, entender e inspirar-me nas máquinas pensantes que me antecederam 100, 200, 300, 400, 500 anos atrás. Isso também permitiu conhecer muitos mágicos de outros países. Sim. E o facto do Luís falar muito bem dos idiomas. O Luís não fala muito bem os idiomas, o Luís não tem a vergonha nenhuma, pronto. Não, porque eu sempre achei que é muito mais importante, eu não quero ofender ninguém, e tenho pessoas muito colocadas em posições muito altas, cuja vida é dedicada não só ao estudo, como à preservação, tudo o que tem a ver com a língua, e portanto às vezes pode parecer que eu tenho assim uma atitude um bocadinho mais reacionária relativamente a esse setor, mas não é de toda a minha intenção. Eu vejo a língua como uma ferramenta. Para mim o que é importante é comunicar, e sobretudo nos dias de hoje eu até arrisco achar que devia haver uma língua comum, porque antigamente a língua era mais um instrumento de defesa, que havia pequenas povoações que falavam línguas diferentes e quando vinha o ataque de alguém eles conseguiam falar em código para dizer vai buscar a faca e esconde o dinheiro, e o inimigo não percebia o que é que eles diziam entre eles, e era mais uma forma de fortificação de um núcleo. Ora, hoje em dia vivemos numa aldeia global, sem fronteiras, em que quase toda a gente fala inglês, em que nós fazemos save e quit, em vez de salvar e sair, e muito bem, e viajamos na internet, onde é muito mais simples se houver uma linguagem global, transversal e comum. Que essa sempre foi a minha perspectiva da língua. Mas eu nunca me preocupei se falo corretamente, eu preocupei-me em tudo fazer para que aquela pessoa com quem eu estou a falar perceba o que é que eu lhe quero dizer. E às vezes, se isso significar misturar inglês, francês, espanhol e português, que seja, mas o importante, e se tiver que fazer sons também, mas o importante é comunicar. Eu costumo falar num amigo meu, que tem agora 94 anos, vive no Japão. Ele não fala inglês e eu não falo japonês. Somos super amigos e se calhar ao longo das nossas vidas não trocámos muitas palavras. E sempre que nos encontramos, normalmente encontramos de 3 em 3 anos, no Campeonato do Mundo de Magia, ou em alguma circunstância, ou numa viagem que eu faço e o visito, ou alguma circunstância que faça vir a Portugal. Mas este é um exemplo paradigmático porque nós fazemos questão de ir almoçar juntos, ou jantar juntos, ou estar simplesmente juntos. Há uma diferença de idades inacreditável. Eu sei que a sabedoria desta pessoa é infinita. Eu sei que o carinho que esta pessoa tem comigo, por mim, é muito, muito grande. Mas a nossa comunicação é muito parca. A nossa comunicação é muito mais sensorial, da presença e de ficarmos felizes de ver o outro bem. E é muito estranha. Há um generation gap inacreditável, né? Separam-nos 40 anos de idade. Ele vive do outro lado do mundo, não falamos a mesma língua, mas entre o pouco inglês que ele fala e 3 palavras que eu sei em japonês, nós conseguimos estar juntos de forma prazerosa e usufruir da nossa companhia. Ora, e a minha frustração vem de quê? Vem de que se nós temos essa cumplicidade ou esse prazer em estarmos, em nos revermos, e não conseguimos falar sobre coisas sérias, não conseguimos ter uma conversa continuada sem às vezes a ajuda de um intérprete ou algo assim, imagino o que seria se eu pudesse ter acesso à forma de pensar, ao conhecimento, se pudesse ser mais regular.
Portanto, eu acho que todas as pessoas, às vezes já dei conferências aqui ou ali, às vezes para novos mágicos ou outras, ou qualquer profissão, e há sempre uma pergunta que vem, então, e que conselho é que daria a esta nova geração? Aprendam línguas, meu! Aprendam a falar em qualquer idioma. Aprendam. Primeiro porque aprender é espetacular. E mantém-nos ativos. Não aprender é a mesma coisa que ter um carro e não lhe pôr gasóleo ou gasolina ou carregar a eletricidade. A gente tem uma máquina e a forma de ter a andar, de ter a funcionar, é aprender, experimentar, pensar, reagir. Portanto, aprendam coisas todos os dias. Aprender uma língua é fantástico porque aumenta a nossa caixa de ferramentas e as páginas do nosso passaporte. A partir do momento em que conhecemos línguas, não é preciso falar perfeito, mas basta saber frases, basta ter essa curiosidade permanente, permite que nós vamos conseguir comunicar com mais pessoas e nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã no mundo, qual é a necessidade que nós vamos ter, mas há uma coisa que é garantida, é que nós eternamente vamos precisar de comunicar uns com os outros, provavelmente sempre e cada vez mais. Num mundo difícil em que vivemos, qual seria a magia para tornar este mundo melhor? A tolerância. Eu acho que é a questão. Eu acho que é nós já há muito que acendeu a luz da reserva e há muito que estamos nas lonas no que diz respeito à tolerância. Nós voltámos-nos demasiado para nós próprios, fizemos da frase de com o mal dos outros para o seu bem, fizemos isso o nosso mote de vida, e passámos a ser insensíveis à desgraça alheia, ao problema alheio. Os nossos problemas são os maiores, os nossos problemas são os mais importantes, ninguém nos entende, os outros não temos sorte nenhuma, tudo cai em cima das nossas costas, e portanto estamos muito habituados a essa lenga-lenga miserabilista, perdendo a consciência de que, meu, estás vivo. Há pessoas que desde que começaste a dizer isso, que já cá não estão. Algumas delas de forma trágica e algumas muito novas. Portanto, este recurso não renovável, que é o tempo em que estamos vivos e a ver o que está a acontecer à nossa volta, não o desperdicemos com lamúrias. Há coisas que correm bem, coisas que correm mal, há dias que têm mais prazer, há dias que estamos mais cansados. Paciência, tudo isso faz parte. Também, se nunca estivéssemos estupidamente cansados, nunca íamos valorizar quando estamos mais descontraídos. Era só um estado de espírito, estamos descontraídos, pronto, e nem sequer passaríamos a valorizar, encontraríamos outros problemas a seguir. Portanto, eu acho que é assim, procurar uma automedicação de doses de tolerância só pode ser bom para todos nós e para cada um. Para terminar a nossa entrevista, qual é o sentido de vida do Ulisses de Matos? Viver, isto acabam por ser tudo lugares comuns, quer dizer, viver um dia de cada vez. Não, mas eu gosto muito de acordar, e portanto, para mim, o acordar é mais uma volta no carrossel. Eu posso fazer coisas e tenho esse entusiasmo permanente. Tenho dias maus, como é evidente, a gente tem, é lógico, mas acho que esta coisa de eu não sou nada, eu não acho rigorosamente nada que acho que. Bem, é melhor não ofender ninguém, mas eu vou só dizer, eu não acho que exista um destino, acho que nós fazemos o nosso próprio destino. E o nosso próprio destino é feito de escolhas, de sensações, de erros, de golpes de sorte, em que escolhemos ir para aqui em vez de ali e a coisa corre bem. E acho que isso é maravilhoso. Eu acho que o sentido da vida é aquilo que todos procuram a dada altura encontrar, mas entre procurar o sentido da vida, entre procurar o sentido da montanha-russa ou experimentar a montanha-russa, eu para já estou preocupado em experienciar a montanha-russa, e depois a seguir a gente vai perceber como é que funciona. Depois, se calhar um dia alguém me explica o sentido da vida é este, ok, mas o prazer que eu tive em vivê-la até agora já ninguém me tira, e nessa altura percebo o que é. Muito obrigado. Obrigado eu. Espero que venham assistir ao Ulisses de Matos ao vivo, um pouco por todo o país. Acompanhem o Ulisses de Matos na internet, nas redes sociais e divirtam-se. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Inteligência e capacidade de comunicador.
Obrigado, foi muito bom. Obrigado. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.